Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, 7 horas mais 9 minutos. Hoje, um programa especial, porque já está aqui conosco no estúdio uma das grandes personalidades, não só do futebol gaúcho, mas do futebol brasileiro, Manguita Fenômeno. Não à toa é em homenagem ao Manguita o Dia do Goleiro, porque marcou época, não precisa ser uma pessoa que assistisse os jogos naquela época. Eu, por exemplo, nasci muito depois do término da carreira do Manga. Comecei a acompanhar futebol muito depois, mas sei muito da importância do Manga no Internacional, mas em todos os clubes que passou, em todos os momentos que o Manga marcou na história do futebol. É uma grande honra para nós receber o Manguita Fenômeno no Cadeira Cativa. Também já conosco aqui o professor Enio Kaufmann, Luiz Carlos Melo, Melinho, jornalista, mas identificado com o Internacional. E daqui a pouco chegando aqui um campeão mundial, China. Então, um grande programa Cadeira Cativa, teremos certamente até às 20 horas e 30 minutos. E sem o REC. E sem o REC, professor. Por isso que está melhor o programa. Tem certeza, Melinho? Tem absoluta certeza. Eu acho que ele pode ficar lá na praia um pouco mais. Deixa em Xangri-Lá, tranquilo, tá tudo certo. Mas eu vou convidar o nosso telespectador a participar do programa. Você pode mandar perguntas já para os nossos convidados pelo Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec. O Carlos Burlamarque, que é sócio do Melinho e está aqui hoje, é uma das pessoas que mais participa do Facebook. Mas pode mandar lá a mensagem também, Burlamarque. facebook.com/LuizCarlosRec ou pelo nosso WhatsApp, vai aparecer aí na tela o WhatsApp da Ubra TV, o 99588-2374. Manguita, prazer te receber aqui. Bem-vindo de volta a Porto Alegre. Nós recebemos a informação, o REC chegou a divulgar nas redes sociais, que a direção do Inter ainda não o recebeu, mas certamente é uma questão de tempo, porque com o histórico do Manguita, com tudo que o Manguita representa na história do clube, é apenas uma questão de desencontro, certamente, Manguita. Boa noite. Boa noite, estou muito contente aqui nesse programa, a oportunidade para responder as perguntas. Estou muito feliz que estou com minha esposa, Cecília, e estamos aqui aguardando qualquer resposta internacional para a presença de Manga no Beira-Rio. É uma figura emblemática, né, professor? Boa noite. Na verdade, boa noite, Maurício, Melinho, Manga. Assim, ó, só para os mais novos terem uma pequena dimensão. 100% das pessoas com quem se fala, sempre todos concordam. Manga foi o maior goleiro da história do futebol gaúcho. Talvez lá da história do Grêmio, mas aí é década de 30, 40. Não tinha televisão naquela época. Sabe, então, agora, de 1950 para cá, nunca houve um goleiro da estatura, do tamanho do Manga, com a carreira do Manga, que veio atingir o auge aqui no Internacional, vindo do Uruguai. E quem acompanha futebol talvez tenha ouvido falar de uma lenda do futebol uruguaio chamado Mazurkiewicz. Pois saibam, Mazurkiewicz era o goleiro do Peñarol. E o melhor goleiro do Uruguai na época que jogava Mazurkiewicz, que foi o goleiro do Uruguai na Copa de 70, pois o melhor goleiro do Uruguai naquela época está aqui sentado do nosso lado. Era o Manga. Esse é o tamanho do Manga. Essa é a dimensão do Manga. Que antes havia jogado no grande Botafogo, quando no Brasil só havia 2 grandes times, que eram o Santos de Pelé e o Botafogo de Garrincha. E lá no gol, Manga, com Newton Santos, com Quarentinha, Didi, o grande Didi. Garrincha era o maior de todos daquele time, né? Mas o ataque era Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Dá para jogar atrás desse time e ficar tranquilo. Melinho, diga lá. Boa noite. O que representa para ti, enquanto jornalista, mas colorado, Manguita Fenômeno? Agora, quando estava sentado ali, aguardando a entrada no programa, de repente, eis que surge o Manga na entrada
aqui da UBRA. Pô, levei um choque, sinceramente levei um choque. Não tinha noção de quem viria o programa e a gente fica sabendo aqui. E quando vi, para mim foi uma emoção muito grande rever o Manga, né? Estar com o Manga, participando de um programa, para mim é uma grande satisfação. Muito obrigado pelo convite de estar ao lado dele hoje. Manguita, puxando o Internacional, que certamente... Eu tenho certeza, professor, que depois do programa, no intervalo do programa, a direção do Inter já vai procurar o Manguita para realizar ações de marketing ou essas excursões que o Inter organiza com ex-jogadores. Mas pegando o time de hoje, Manguita, Marcelo Lomba e Danilo Fernandes, o Inter está bem servido de goleiros? Eu acho que eu não levei duas figuras internacional. Eu acho que tem que ser um goleiro que tem muita experiência e saber nos três palos, saber sair, ter boa colocação. Eu nunca vi eles jogarem, mas de qualquer maneira tem o respeito de Manga. E eu acho que nas partidas que vem no Campeonato Gaúcho, esperamos que os dois arqueiros que tem internacional que seja muito importante para ele. O que mais te marcou na passagem do Inter? Eu estava até com o trabalho da produção aqui do Bruno buscando o histórico do Manguita, a quantidade de títulos, não só no Inter, mas tem muitos títulos no Uruguai, no Sport, no Botafogo, no Operário do Mato Grosso do Sul, no Coritiba, no Grêmio, no Barcelona de Guayaquil. Mas no Inter, qual foi o momento que mais te marcou com a camisa do Colorado? Para mim foi o Internacional. Dos clubes todos, o Inter foi o mais marcante? Para mim, sim. O Internacional, em primeiro lugar, porque era 11 jogadores que sempre era titular. E é importante que treinava de terça-feira a sábado para ser titular. E graças a Deus, a minha presença de Manga nas partidas internacionais sempre dava grande vitória, alegria para essa torcida de Internacional, que sempre merece o respeito. E também a diretiva de Internacional, que acompanhava também a delegação de Internacional nos interiores, em Pelota, em Carazinho, em Santa Maria, em Caxias. E graças a Deus, eu joguei 4 anos e me dei muita alegria esse clube. Quem foi o presidente do Internacional que contratou o Manga? Aí foi Heraldo Rema, que teve... Eu ia para o Corinthians, já estava tudo combinado, já a viagem, tinha já as passagens. E fizeram escala em Porto Alegre e tinha um presidente que me dava com a mão assim, me chamava. Então, eu tenho que respeitar a pessoa, mas me fui. Ele disse que era presidente do Internacional. Ele queria te dar um cheque em branco para tu não estar em Corinthians. Eu digo, não, eu dei minha palavra a Corinthians, então, fazer o exame médico e fazer o contrato no mesmo, chegava 2 da tarde. E Corinthians, nesse momento, não respondeu. E foi no outro dia, às 11 da manhã, com a secretária que estava presente, com o passaporte, e eu disse que não. Primeiro, vamos falar os pontos que eu falei com o presidente para ver. E aí não segui no Corinthians. E dali peguei o avião e vim a Porto Alegre. Mas tu fosse a São Paulo e depois voltasse para Porto Alegre para acertar. A Porto Alegre, claro. E nada sabia que... Mas naquela conversa com o Heraldo Herman, não ficou mais ou menos acertado o contrato? Nada. Eu dei minha palavra de arqueiro. Se Corinthians não vai cumprir, eu vinha para o Internacional. E ali, nada sabia, era mais ou menos meio-dia. Eu peguei o avião e fui a Porto Alegre. E tinha que fazer exame médico. Fiz exame médico e, de repente, apareceram ainda os periodistas, todos lá por aí, e meio escondido. E aí descobriram que Manga é isso, que Manga estava em Corinthians, agora está Internacional. Eu digo, primeira coisa, eu dei a minha palavra. Eu vou cumprir o contrato Internacional de Porto Alegre e vou fazer, sempre fazia nas equipes que me contratava. E graças a Deus me fui bem Internacional. Muito bem. Demais. Me jogava com o dedo quebrado, com distensão, com todo. Então, e era de terça a sábado treinando para domingo me apresentar no estádio. E dando essa alegria à torcida do Internacional. E como? Mas é uma história fantástica. Aqui, quando a gente... É outro mundo.
Se a gente imagina um jogador titular do Nacional do Uruguai, um dos 2 grandes clubes do Uruguai, campeão da Libertadores e do mundo pelo Nacional, ele está indo jogar no Corinthians. Aí faz uma escala em Porto Alegre e o presidente do Internacional vai ao aeroporto e fica abanando para ele de longe, presidente que é o pai do atual vice-presidente do Internacional, o João Patrício Herman. E aí o Manga fala com ele, vai a São Paulo, o Corinthians não cumpre tudo o que havia combinado, o Manga pega o avião e volta para Porto Alegre para jogar no Internacional e aqui acabar sendo não apenas bicampeão brasileiro, mas no bicampeonato ganhando o jogo final do Corinthians. A final foi Internacional e Corinthians, em 76, no bicampeonato. Ele me chamou a atenção uma coisa que o Manga disse agora, que ele jogava machucado, com lesão e tal. Hoje tu não vê mais isso. Ah, é outro mundo. Olha aqui a mão dele, olha aqui, ó. Olha aqui a mão dele. Você vê que... Olha aqui, ó. Você vê quando jogou com Cruzeiro, e tinha o goleiro Chinazzi e Gasperini. Chinazzi e Gasperini. Sim, eram os sim. O Schneider e o Gasperini. Schneider, que depois foi treinador de goleiros muitos anos. Gasperini faleceu há pouco tempo. Sim. E eu estava com gesso até aqui. E fui para o estádio, mais ou menos 2 da tarde, a partir das 13h30 para as 4. Um calor danado. E entrei no camarim, já estava calentando o Chinazzi. Eu digo, doutor, me traga a tesoura. Aí não, Manga, senão, não. Vamos. Abriu aqui, sacou o gesso, enrolou com gás, com algodão, gás e algodão, e joguei assim mesmo, com 2 dedos quebrados. Maluco, hein? Isso no jogo final. Isso na decisão com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro, então disse... Com o Nelinho do outro lado. Sim, e Chinazzi, que era arqueiro, era titular já, e me mirava para mim, disse, como que vai botar um homem todo dedo quebrado? Eu digo, não vou lá. Eu sempre entrava como primeiro, foi o último, e a gente, quando viu o Manga entrar na cancha, explodiu. Enlouqueceu. Um calor, que estava o bombeiro jogando água por aí. E aí me fui para a cancha, só pedindo a Deus que me aguarde o tempo todo. E pegava a bola com a mão, defesa de Nelinho, e ia lá pegar 4, 5 defesas maravilhosas que ele fez e ganhamos o campeonato. E aí o doutor disse, não, vai direto ao hospital, botamos o gesso, me deu 30 dias. Mas eu treinava igual, não? Aí foi uma Treinava final, com gesso mesmo. com gesso, e foi uma final com o Corinthians. Aí eu disse, ganhar o Fluminense lá no Maracanã para ir à final com o Cruzeiro foi importante. Ganhamos 2-0 com o Timós que tinha Fluminense. E... Na época era o Internacional, em 1975, nunca um time do Rio Grande do Sul havia ganho qualquer título nacional. Havia até um treinador do nosso interior, o Galego, que dizia que Grêmio Internacional só são capazes de ganhar o Campeonato Gaúcho. E em 1975 o Internacional, o campeonato não era na fórmula atual, que é de pontos corridos, então havia o jogo semifinal, que foi Internacional e Fluminense, Cruzeiro e alguém de São Paulo, não sei quanto, não me lembro com quem. E o Fluminense era chamado a máquina tricolor, porque no Fluminense jogava o Paulo César Caju, que tinha sido... Gesso, não? Não, Rivelino. Rivelino. E o Rivelino que veio do Corinthians para o Fluminense. Né? Além do Carlos Alberto Pintinho e outros. Era um time muito forte. E era um jogo só, e o jogo era no Maracanã. Então o Fluminense era o grande favorito. Tu tem a escalação? A semifinal, professor, do outro lado foi Santa Cruz e Cruzeiro no Colosso do Arruda, em Recife. O Cruzeiro ganha lá. O Cruzeiro ganha fora de casa 3-2 e o Inter ganha fora de casa 2-0. 2-0.
E com o Fluminense, assim, amplamente favorito. 97.908 espectadores no Maracanã. Um deles está sentado aqui. Né? E o Manga lá dentro. E o Manga lá dentro, pegando os chutes do Rivelino. Manguita, nessa época, existia muito esse conceito. No Maracanã iam quase 100 mil pessoas, em outros estádios ia um público gigante. Como é que era para vocês, jogadores em campo, jogar fora de casa, especialmente, contra 100 mil pessoas no Maracanã, contra 80 mil pessoas em outros estádios? Você sabe que nós outros, quando jogávamos no interior, era muito difícil. Muito difícil porque os alambrados eram muito cerca do arco. E dá muita presença à torcida. E o arqueiro ficava muito nervoso, a preocupação. Eu sempre jogava fora da área, nas 5h50, para ter uma oportunidade de ver mais como está jogando a partida. E ali jogava ratão, culebra, entende? Quando jogava no interior. E jogavam bichos dentro interior, do campo. Sim. E aí, de qualquer maneira, não ligava nada disso. E nós outros sempre era vencedor da partida, ganhava. Passavam por cima disso. Não tinha problema nenhum, porque uma caixa jogamos em Santa Maria, em Carazinho, em Pelota, em Caxias, em todo lado, não? E respeitando também a gente, porque merece o seu respeito. E graças a Deus, o Internacional sempre ganhava a partida. Eu estava escurinho para 20 minutos, 15 minutos, de cabeça, fazia o gol. Manga, naquela época o pessoal queria saber, antes do jogo, qual seria o resultado, porque a vitória era sempre. Claro, porque nós outros, como jogador de futebol, e tinha uma chala, Rubem Minelli era o treinador, e ali conversava os 11 jogadores que iam jogar, disse, aqui não podemos perder, tem que ganhar. E ganhavam. O Internacional, em 1974, foi campeão invicto. Sim. Do Campeonato Gaúcho, sem nenhum empate. Com o Enio, né? Enio Andrade? Não, com o Minelli já. Com o Minelli. Com o Minelli já em 74. É 100% de aproveitamento. É. Mas é que o time do Internacional era o time do primeiro título, já era um time fortíssimo e o Internacional ainda vai a Portugal e busca o centroavante Flávio, que foi formado nas categorias de base do Internacional. Saiu para o Corinthians, né, e depois vai ao exterior, quando na época não é como agora, que é comum um jogador jogar no exterior, e o Internacional atrás e faz o ataque. O ataque do Internacional era Valdomiro, Flávio e Lula. Quer dizer, brincadeira. Não, aí no meio-campo tinha Falcão e Carpegiani. Aí na defesa tinha Figueroa, Cláudio Duarte na lateral Marinho. direita. Marinho vem em 76, vem no ano seguinte, era o Hermínio em 75, Vacaria e no gol. E o Caçapava veio depois. Caçapava entra no final do campeonato, mas até tem aquela questão com os jogadores que, para jogar contra o Fluminense, o Minelli queria colocar o Caçapava. E os jogadores e a torcida gostavam de um time mais faceiro, né, com escurinho no meio-campo. E acaba prevalecendo a vontade do Minelli, e que mostrou que tinha razão, que alguém tinha que marcar o Rivelino. Minelli foi o melhor técnico que você jogou? Para mim, eu respeito, porque ele foi 2, 3 anos internacional. Era um treinador que falava muito pouco, mas tinha confiança o plantel que entrava na cancha. E nós outros respeitava ele como treinador. Nós outros mordia na cancha, tinha que ganhar essa partida. E sempre ganhava. E o Minelli foi um homem muito conhecido, ainda mais quando ganhamos o campeonato de 75, não? E com o Cruzeiro. Aí foi mais alegria para ele, porque merece todo o respeito do Rubem Minelli. Minelli foi campeão em 75 pelo Internacional, em 76 novamente campeão pelo Internacional, e depois
ele vai para o São Paulo e é campeão brasileiro novamente. Ele foi tricampeão brasileiro como o Enio Andrade. Só que o Enio Andrade foi campeão brasileiro pelo Inter em 79, pelo Grêmio em 80 e, me ajudem, 82, eu acho, 81 pelo Grêmio. 82 o Grêmio belisca, mas não ganha. Isso, e depois ele ainda foi campeão pelo Curitiba. 81 com o Grêmio foi contra o São Paulo lá, né? Isso. Com São Paulo no Morumbi. Com o gol do Baltazar, né? Isso. Baltazar de Deus, né? Então, realmente são dois treinadores de outra turma. De outra turma. Vamos fazer o seguinte, professor, a gente vai para o intervalo comercial, o China infelizmente teve um contratempo, não vai participar conosco, mas a gente vai seguir com o Manguita Fenômeno, contando histórias, vamos falar também sobre as apresentações de Internacional, do Grêmio, as novidades, o Renato vai ter que fazer amanhã uma cirurgia para corrigir uma arritmia cardíaca, vai ficar uma semana afastado, enfim, muitos assuntos ainda no nosso Cadeira Cativa, já voltamos. E 31 de volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo o professor Enio Kaufmann, Manguita Fenômeno e Luiz Carlos Melo Melinho, jornalista, parceiro de longa data desse programa. Professor, que certamente está pensando... Só quero repetir, desculpa, mas... Claro, Melinho. O programa está muito bem apresentado hoje. O Rec ele tá mandando mensagem lá de Xangri-Lá perguntando se está tudo bem em casa. Não, tá muito... Acho que sim, espero que sim. Tá tudo bem, tá tudo bem. No escritório com o Burlamar que também tá tudo certo. Me enchendo muito o saco lá, me atrapalhando muito, mas aguenta, né? É da vida fazer o quê? Olha aqui, ó, o Luiz Antônio Ramírez tá mandando no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec. Na época do Manguita Fenômeno se jogava por amor à camiseta. E diz ele que hoje se joga por amor a dinheiro. Eu acho que muitos ainda jogam com amor à camiseta, mas era muito mais acentuado naquela época, né, professor? Eu acho que o profissionalismo do futebol, evidentemente, que vem crescendo. Não só os valores, quer dizer, os valores que se fala hoje no futebol e os valores que se falava na época, mesmo corrigidos, são dois mundos. Hoje tu tem qualquer menino dos juniores... Ganhando o que ganhavam. Não só ganhando, já com 1 ou 2 assessores. E empresário, não sei mais o que, enfim, sabe? Quer dizer, o Manga, ele foi, acabou de contar, o Manga foi para São Paulo para fazer o contrato com o Corinthians, conversando com o presidente. Aí o presidente se ausentou, a secretária do presidente veio falar com o Manga. Quem eram os empresários do Manga, os advogados, a equipe. Hoje, qualquer jogador tem um staff ao seu redor. Ele, não quero ser saudosista, mas na época em que eu trabalhava como repórter, tu falava com o jogador, Manga, vem cá, o Manga vinha, a gente entrevistava o treinador e tal. Hoje não, para entrevistar um determinado jogador, tem que falar com o assessor de imprensa, o assessor de imprensa vai falar com o jogador, se o jogador estiver disposto a dar entrevista. E antes disso, tu ainda falou com o assessor de imprensa do clube, que falou com o assessor de imprensa do jogador, que tem o seu. Que às vezes consulta o empresário e por aí vai. Para dar uma entrevista. Isso. Não, na verdade eles fazem tudo isso para rejeitar uma entrevista. Sim, mas todo esse trajeto é para dar uma entrevista. É que, na verdade, essa ideia de amor à camiseta, a gente sabe que realmente nós estamos falando de futebol profissional. Tem que ter atitude profissional. Atitude profissional é o cara que não apenas se esforça, mas se importa se perder. Se importa. Não é porque ele perdeu, não é porque aquele clube perdeu. É ele como profissional tem que se importar. Porque senão ele não é um bom profissional. Ninguém tem a carreira vitoriosa que o Manga teve se não for um profissional. Nós estamos falando de um jogador que, por mais identificado que seja com o Internacional, mas que também jogou no Grêmio. Mas tem uns jogadores, Enio, que eu quero... É preciso fazer uma colocação. Por exemplo, com o Manga, tu encontra um Falcão.
Um jogador que vestiu a camiseta nacional com a maior paixão. Né? A paixão profissional. Mas veja, o Falcão, tu tá falando de um menino que vinha trazer com a família tijolos para construir Beira-Rio. Não, mas aí é Colorado. Eu estou dizendo, por exemplo, o Falcão, o Batista. Também. O Batista jogou no Internacional. Cláudio Duarte. Não, mas o Cláudio não chegou a jogar no Grêmio. Ele foi treinador do Grêmio. Sim, foi treinador não, mas eu estou dizendo que eles jogaram com amor à camiseta, com este amor que o Manga está falando. Mas o amor profissional, do grande profissional. Eu acho que a gente, às vezes, confunde o verdadeiro profissional, que é quem eu admiro, e que ele vai se rasgar pelo clube que lhe paga salário, ele vai se importar se o clube ganha ou perde, e aquele jogador que estão me pagando, o resto não me interessa. Se ganha, se perde, para mim está tudo igual, sabe? Manga, foram raras as derrotas que tu tivesse no Internacional. Naquela época, à noite, depois do jogo, se tu perdesse o jogo, tu estaria saindo a algum restaurante ou algum convívio? Não. Nós outros, quando terminava a partida, cada um ia para a sua casa, não? Sim. E não tinha festa para nenhum lado. E era o respeito que tinha nós outros com o clube. Festa era para comemorar um título só, né? Sim, eu acho que foi muito importante, porque tu é campeão. A mim, quantas vezes fui campeão, e o momento, a alegria, um abraço, daqui ia me descansar, porque eu estava nervoso, 24 horas na cama, dando volta para ganhar o título. E, graças a Deus, me saía bem, porque ganhar um campeonato como ganhamos com o Cruzeiro era difícil, porque 24 horas não sabia que nós outros virávamos na cama para ganhar a partida, entende? E aí, não falhar, responder essa torcida que tanto merece Internacional, eu acho que me fiz demais a Internacional. Dei tudo o que tinha. Os 4 anos de trabalho de arqueiro, de toda essa alegria para a Internacional, acho que é muito difícil encontrar um arqueiro nesse momento que deu tanta alegria a esse clube. Verdade. Eu busquei aqui, professor. Se na internet não está equivocado, são esses os títulos de Manguita Fenômeno. Campeonatos disputados nacionais, então, dentro do país, envolve estaduais e tudo mais. No esporte, campeão pernambucano em 55, 56 e 58. No Botafogo, ganha a Taça Brasil de 68, Torneio Rio-São Paulo em 62, 64 e 66, e o Carioca em 61, 62, 67 e 68. Ganha também o Torneio Início em 61, 62, 63, 67, a Taça Guanabara em 67 e 68. Tudo isso no Botafogo. No Nacional do Uruguai, é campeão uruguaio em 69, 70, 71, 72, ganha também o Intercontinental, a Copa Intercontinental de 71 e a Libertadores de 71, ou seja, ganha o Mundial da época, que é a Copa Intercontinental em 71, e também a Libertadores do ano, obviamente, ganha a Libertadores, disputa o Mundial, ou Copa Intercontinental, como queiram, e é campeão do mundo. No Inter, ganha o Gauchão de 74, 75 e 76, o Brasileiro de 75 e o Brasileiro de 76. No Operário do Mato Grosso do Sul, ganha o Mato Grossense de 77. No Coritiba, ganha o Paranaense de 78. No Grêmio, o Gauchão de 79. E é campeão equatoriano no Barcelona de Guayaquil em 81. Então, pegando a história do Internacional para frente, ganha o Gauchão, ganha o estadual em 74, 75 e 76 no Inter. Em 77 vai para o Mato Grosso do Sul, ganha o estadual. Em 78 vai para o Paraná jogar no Coritiba, ganha o estadual. Em 79 volta para o Grêmio, ganha o estadual. É um fenômeno de ganhar títulos. Nem Pelé tem tantos títulos quanto... Eu acho que é uma alegria, ainda mais você sabe que antes disso me fiz um gol de arco a arco no Uruguai. É um tanto importante porque nunca teve um arqueiro no Uruguai que fez um gol de arco a arco. E acho que foi uma maior alegria para mim, entende?
fazer um gol, com 85 metros, é muito difícil fazer um gol de arco a arco, com tanta gente dentro da área. E graças a Deus eu vi essa alegria nacional. Gol de arco a arco, para o pessoal que está em casa, é o goleiro chutar da sua área e conseguir marcar o gol lá no outro lado, né, professor? O Pelé não conseguiu fazer gol do meio do campo? Ah, sim, claro. Nessa sequência de títulos que tu menciona, tu vê que o Manga sai do Brasil em 68, sai do Botafogo, vai para o Nacional, jogar contra o grande Peñarol. Peraí, nós estamos falando, não é o Barcelona de Guayaquil, onde ele vai ser campeão depois, mas é o Nacional. E se eu bem acompanhei, ele ganhou 69, 70, 71. 69, 70, 71 e 72. 4 anos seguidos. Não é campeão, é campeão contra o grande Peñarol. O Peñarol e o Nacional, que eram a base da seleção uruguaia, sim, que joga contra o Brasil na Copa de 70, né? E semifinal, se eu não estou enganado, ou quarta de final, ou semifinal, que o Brasil sai perdendo de 1-0 e acaba ganhando 3-1. O Maurício já buscando aqui, já está buscando. Manga, classificado na época como o adversário mais difícil daquele Mundial. Sim. Né? Tietando agora, seu fã, por que escolheu Quito para morar e não Porto Alegre? Porque em Quito nós tinha uma casa, tinha de terminar essa casa, entende? Não terminamos e depois seguimos aqui para dar uma oportunidade aqui em Porto Alegre, porque vivi 4 anos, me gusta muito esse país aqui, entende? Ainda mais em Porto Alegre, a torcida, não é que seja gremista, sou um grande amigo, entende? Ainda mais internacional. Eu acho que tem um respeito, um carinho com essa gente toda aqui. Eu acho que a oportunidade, novamente, se Deus queira, Manga ter a oportunidade de voltar novamente a Porto Alegre. Vai. Viste o novo Beira-Rio, depois da Copa do Mundo? Sim, eu já estive. Em 2014 eu estive aqui no campeonato. E fui também inaugurar o Maracanã, no Rio de Janeiro. Entende? Eu tive. E realmente foi importante para mim. Aqui, ó, viu? Temos uma participação especial no nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Agora quero ver o Melinho fazer a brincadeira, porque o Luiz Carlos Reck está mandando mensagem aqui dizendo que é sensacional ver o Manguita Fenômeno no programa, no ano que o Cadeira Cativa completa 40 anos no ar. Quem sabe agora ele aprende a não ir para a praia na sexta-feira, que aí ia ter a chance de ele entrevistar o Manga. Mas olha aqui, ó, o Adão Pereira também. O programa está melhor hoje. Tá melhor hoje? O programa está melhor hoje, não adianta nada. Não adianta ele ficar mandando o WhatsApp, Face aí, não adianta. O programa está ótimo hoje. Olha aqui, ó, o Adão Pereira está fazendo referência ao time do Inter, daquela época, especialmente de 75. O Saul Francisco diz aqui, viu o Manguita jogar, não tem nenhum jogador igual ao Manguita. E de fato, ninguém chega nem perto, né, professor? Não, se nós pensarmos no goleiro campeão mundial pelo Internacional, que o Clemen, com todo o respeito, fazia uma perna do Manga. Quer dizer, os grandes goleiros, o grande Cláudio Tafarel, entende? Leão, sabe? Pode pegar o Félix, goleiro campeão de 70. O Benítez sempre coloca o Manguita como alguém inalcançável na história do Inter. Pelos títulos que o Manga ganhou, nem o Pelé ganhou tantos títulos. Mas a qualidade, o desempenho, sabe? O desempenho do Manga, sabe? Quem viu o Manga jogar. Para quem não viu, professor, enquanto o senhor fala, a gente vai exibir algumas imagens do Manguita Fenômeno fazendo alguns milagres. Olha, não esqueçam que ele contou que estava com o braço engessado antes do jogo com o Cruzeiro. Aí é no Botafogo, né? Contra o Vasco. Antes no Botafogo também. Aí é um pouco da história do Manguita. Algumas imagens acabam não tendo uma grande qualidade, mas é uma homenagem ao Manguita. Defendendo o pênalti. Manguita, aproveitando, quem foi o atacante mais
Mais difícil de enfrentar? Para mim, mais que eu sempre, tanto tempo estava jogando, era Nelinho do Cruzeiro. Justamente no momento que aparece o chute dele, ó. Olha a bola, olha a curva que essa bola faz, as duas curvas que ela faz do caminho. Olha, vai para a esquerda e puxa para a direita. Sim. E o Manga vai e volta. E o pobre, vamos colocar de novo essa cobrança aí, porque esse é um momento espetacular. Nessa né, bola tinha um pobre de um rapaz aí, lá na arquibancada que quase morreu do coração. Puxou tantos cabelos naquele momento que se foram todos os cabelos. Estava sentado lá do lado do Dr. Bruno. Muito difíceis. Essas faltas eram muito de ver difíceis. hoje isso, né? Difícil de ver. Tanto a cobrança como a defesa que foi monumental do Manga. Eu estava comentando antes, uma vez o Manga fez houve um cruzamento e um atacante veio para cabecear. Sim. E o Manga fez a maldade de, em vez de sair com as duas mãos e pegar a bola, o Manga sai com uma mão só e pega a bola e fica com ela no ar. E o pobre do atacante pulando. Tentando pegar. E ele com a bola ali com uma mão só. Não. Se falar isso é brincadeira, né? Ou se tu disseres hoje, vão dizer que é mentira tua. Que não tem um goleiro que faça isso hoje. Não, mas é que realmente, né, se a gente pega, por exemplo, hoje há grandes goleiros no futebol mundial. O problema é que os grandes goleiros não ficam no Brasil hoje. Né? Não ficam porque não se tem capacidade financeira. O futebol hoje está globalizado. Tanto que se tu convoca uma seleção brasileira, tu tem 3, 4 jogadores que jogam no Brasil e o resto tudo está jogando na Europa. Né? No Internacional, tu pega, por exemplo, aquele time da década de 70, só o Falcão foi jogar na Europa. Só o Falcão. E agora vem a China aí, né? Vai abrir o mercado da China, vamos levar um... A China, a Arábia leva muito. Marcelo Groi agora indo para a Arábia, por exemplo. Mas o Marcelo, eu acho que foi Chegaste a ver o Marcelo Groi jogar, o goleiro do Grêmio? Do Grêmio? É, o Marcelo Groi? Não Chegou a ver? Não. O Marcelo foi mais um prêmio, né? Eu não acho que o Grêmio vendeu o Marcelo Groi, como algumas pessoas dizem. Eu acho que o Marcelo, na verdade, foi premiado pelos seus 19 anos de Grêmio. Quer dizer, um jogador que tem 19 anos de clube, quando esse jogador chega na direção, Melinho sabe muito mais de bastidores do que eu, né? Quando o jogador chega na direção e diz, olha, os caras vão me pagar uma fortuna. Se é um jogador comum, se é um jogador com outra atitude, mas o Marcelo tem 19 anos de Grêmio em linha reta. Em linha reta, com uma postura cidadã. Engoliu alguns sapos que ele não precisava engolir. Exatamente. Nunca. Marcelo Groi foi perseguido por um dos mais poderosos jornalistas do Rio Grande do Sul, usando os veículos da maior empresa de comunicação do Rio Grande do Sul, que é a RBS. Ele foi perseguido no rádio, na televisão, no jornal. E nunca retribuiu nada. Nunca disse uma palavra. Marcelo Groi foi campeão da Libertadores, sendo uma das estrelas do Grêmio na Aquela conquista. defesa contra o Barcelona? Isso. E a defesa depois aqui contra o Lanús, né? Nunca se ouviu. E não faltou os Luiz Carlos Reck da vida para provocá-lo, né? E dizer, e agora? E a resposta? Não tem resposta nenhuma para dar. Tá? Então, acho que o Marcelo Groi também foi premiado por isso. Foi premiado pelo Grêmio. E vai jogar num futebol de acordo. Não é um futebol espetacular, fantástico, mas... Escuta, o Internacional e o Grêmio não compram o jogador que quiserem do Veranópolis? Tem algum jogador no Veranópolis? Eu digo Veranópolis, por favor, pode ser Aimoré, pode ser Novo Hamburgo. Tem algum jogador lá que o Grêmio Internacional não faça assim e o jogador vem correndo? É a mesma coisa. Sinto muito, mas é isso. É isso.
Os clubes têm uma arrecadação de 300 milhões e ela é gigantesca. Agora, ela comparado com os clubes do interior, vem cá, a ocupação média do Beira-Rio e da Arena é 20 e poucos mil. Vai aumentar agora, né? Autorizaram a abertura de mais um espaço no Beira-Rio. Tiraram as cadeiras do Beira-Rio atrás dos gols, mas não... Mas não vai mudar a média, Melim. Daqui a pouco melhora um pouquinho a média, porque baixa o preço nesses... E o número, mas o número, vai maior. Vai mudar de 22 para 24. Mas aí tu pega o estádio do Manchester, que tem capacidade para 75 mil, e tem ocupação média de 74 mil. Média. Sabe? Então, é outra realidade. É o preço, né? É outra realidade. É o preço, né? Tem muito futebol, é quarta, domingo e tal. E o pessoal, hoje, o brasileiro não tem dinheiro, né? Mas o problema é esse, é dinheiro. E quando vai, tem problema de segurança. Entende? E agora nós estamos correndo o risco que liberem novamente a bebida. Mas quem bebe fora do estádio, entra com o uísque ou a vodka no saquinho de sacolé. Maurício, respeitosamente, isso não é opinião do Enio, que mal e mal sabe da aula. Isso é opinião de todas as autoridades de segurança, isso é opinião do comandante da Brigada Militar, isso é opinião do pessoal da Polícia Civil. O índice de violência nos estádios diminuiu com a proibição de bebida alcoólica. Acabou. Mas aí eu pergunto para o senhor, professor, diminuiu com a proibição da bebida alcoólica ou com o aumento do valor do ingresso? Porque afastou as pessoas do estádio. O futebol hoje acaba sendo para um público mais seleto nos estádios. O torcedor que vai com frequência no estádio, sim, é muito caro hoje ir a um jogo de futebol. E é só pobre que bebe? Não. Então... Mas alguns defendem essa tese, de que é porque aumentou o preço. Maurício, Copa do Mundo não teve problema porque era muito caro o ingresso. Mas tem a dona, vá ser elitista. Não pode dizer isso na TV. Mas isso é uma vergonha. Alguém defendeu uma tese... Eu estou só dando uma de advogado do diabo. Não é uma tese tua, mas é de um nível de burrice. Não teve problema na Copa do Mundo porque não tinha nenhuma rivalidade. Ou vai ter uma briga em Porto Alegre no jogo da França contra o Paquistão. Mas, por favor, sabe? Mano, da Argentina podia ter, professor. Podia ter, mas não tinha, porque não tinha rivalidade. Agora, se tiver Argentina e Brasil com bebida e Uruguai, ou com bebida liberada, vai ter. Por favor, rico bebe e briga tanto quanto pobre, pelo amor de Deus. Pelo amor, eu não sei quem são essas pessoas que defendem, mas olha, me envergonha de ouvir alguém defender uma coisa dessas. E nessa linha que o senhor falou, professor, de que jogos importantes assim pode ter esse risco, Copa América está chegando e já é certo que nós teremos pelo menos um jogo do Uruguai e um jogo da Argentina em Porto Alegre na Arena. Sim. Então, nós podemos ter um jogo com muitos turistas, um jogo com rivalidade, porque a gente não sabe exatamente ainda quais são os confrontos. Além de, claro, o Clássico Grenal já é um jogo que existem problemas, imagine, com bebida e por aí vai, né? Para mim a coisa é tão simples. Se nós tiver qualquer dúvida sobre jogar no gol, eu não vou perguntar para o Melinho, com todo respeito, eu vou perguntar para o Manga, que entende. Agora, se eu tiver uma dúvida sobre jornalismo esportivo, eu vou perguntar para o Melinho, eu vou perguntar para o Maurício, eu vou perguntar para o Luiz Carlos Reck. Está fora. E se todos disserem a mesma coisa, eu vou acatar, porque eles entendem. Então, se o comandante da brigada diz, se o comandante da Polícia Civil diz, se o Ministério Público diz, acabou. Não é o Enio, não é o Melinho, não é o Maurício. E também nisso não é o Manga. Perfeito. É quem entende. Na história que o Manga estava contando antes, professor, do presidente, do presidente Geraldo Hermann, que ofereceu o cheque em branco,
O Everton Souza, Manguita, tá perguntando se você ficou com o cheque em branco na época. Não é Não verdade. precisava disso, né? Não é verdade, não. Agora, que visão do presidente, como ele conseguiu se dar conta de que aquele grande time que estava sendo gestado desde 72, quando veio o Figueroa, 73, com a ascensão de Falcão e Paulo César, precisava de um grande goleiro. De um grande goleiro. Tem gente que diz que um bom time, um grande time, começa pelo goleiro. Claro. Né? Apesar de que o Brasil conseguiu ser campeão mundial em 70, em que provavelmente o jogador mais fraco daquele time era o goleiro, o Félix, comparado com os outros, né? Comparado com a média dos outros. E era baixinho, né? Sim. Franzino. Aqui, ó, tem uma mensagem interessante, deixa eu achar aqui. O Oswaldo Machado, Manguita, tá dizendo: boa noite, Maurício e bancada. O Manguita não usava luvas, na verdade, não usava as luvas, né? É ele dizendo, e hoje tem alguns que usam luvas cheias de tecnologia e tomam gols incríveis. Mas por que você não usava luvas naquela época, Manguita? Não me gostava, não gostava de jogar com luva porque me preocupava muito, porque era muito grossa nesse tempo a luva, e era de couro. Era entende? outro material. Não era nesse momento que são luvas da Adidas, da Puma, e são uma luva especial. E nesse tempo, 30 anos, 40 anos, era bola de couro. Nem caneleira nós usávamos que não tinha. Então era o costume meu não jogar com a luva, que era muito grossa e muito grande. E de qualquer maneira, eu segui no futebol. O clube que me encontrava nunca viu a luva. Entrava a luva, eu sacava, porque não estava acostumado a jogar com luva. E aí teria que fazer umas luvas especial para ti também, né? Sim, porque soltava a pelota, eu ia em cima do atacante. E ali chutava com o dedo, com todo, me quebrava e jogava igual. Que idade tu tinhas quando foi campeão em 55 pelo esporte? Sim, o problema é que... Que idade tu tinhas? Eu tinha, mais ou menos, eu comecei com 16 anos em juvenis. Sim. E como me deram uma oportunidade, o esporte foi jogar em Portugal. E o arqueiro titular, ele quebrou a perna no treinamento. Então não tinha outro arqueiro, tinha que levar Manga, tinha 17 anos, que é muito flaquito, e eu nunca subi no avião, me mandaram. Portugal, de Recife, Portugal. Cheguei em Portugal, o arqueiro, que era segundo, titular, e se lastimou o dedo. Ele jogou Manga e fiz um partidaço, joguei muito bem e tive a confiança do treinador e do diretivo do esporte, e aí foi titular toda a vida. Então tu fosse campeão a primeira vez com 17 para 18 anos. Claro. Então, faça uma conta comigo e as informações do Maurício. Em 55, ele é campeão pela primeira vez, com 17 para 18 anos. Em 1981, nós estamos falando de 26 anos depois. 44. Ele tinha 44 anos e foi campeão no Barcelona de Guayaquil, com 44 anos. Não é que estava jogando, estava sendo campeão. Claro. Paraste com campeão nacional, né? Com quantos anos paraste? Eu parei lá em Barcelona, eu parei com 42 anos. 42. Ali me retirei e aí fui ser treinador de arqueiro. E dei muita alegria. Eu acho que tu tinha mais quando tu parou, Manga. Sim. Pela nossa conta, tu tinha um pouquinho, tu tinha 44 quando parou. Sim, porque não podia, podia continuar. É que lá tinha outra certidão de nascimento, não? Não. O problema é que tu não cumpria no trabalho, no pagamento, e tu não pode seguir, entende? Sim. Então, quando ele pagava o nacional. E a mim me pagava, vai esperar, eu não esperei, me retirei.
O treinador era Otto Vieira. Otto Vieira, brasileiro. Brasileiro? É, brasileiro. E tu conseguisse fazer algum goleiro? Cevallos, Barcelona, que é presidente, que é ministro do esporte, foi governador. Foi Espinosa, Carlos Morales, Mendonça, o irmão de Cevallos, Latino, que está em Liga. 9 arqueiros para a seleção equatoriana. 9? 9 arqueiros. Carlos Morales, que trabalha no Canal 10. Então, foi meu aluno. E peguei com 17, 18 anos. Já mostrei minha qualidade até hoje. Você vai lá em Guayaquil, disse, Manga, trabalho. E o arqueiro, um professor maravilhoso. E dei todo. E os goleiros pequenos também tinham uma escolinha de arqueiro, de 10 anos a 14 anos. Treinava comigo 1 hora de trabalho e, graças a Deus, aprenderam todo. Eu estou muito contente porque meu trabalho que me contratava aí, o clube, como treinador de arqueiro, eu dei muita importância para a seleção equatoriana. Manga, conta para mim aqui no meu ouvido, qual é o segredo? Aí é um Deus que está cuidando. Ele que sabe tudo, não? Eu, quando me contrata, eu faço do bom melhor para o clube. Entende? É como nacional, internacional. Todo verão viaja na toda a cidade daqui de Porto Alegre. E vai as figuras. A figura toda vai com Santa Maria, Pelota, Carazinho, Cabeça de Porco, por aí, todo vai. E Manga, a apresentação de Manga era muito importante. E era 300 pessoas, e é 500. Eu posso te dizer que continua hoje. Aonde tu fores hoje no interior do Rio Grande, todo mundo vai te saudar. Sim. O Inter que quer e precisa, assim como o Grêmio, sempre ampliar a receita do quadro social e buscar novos sócios, Manguita é uma pessoa mais do que indicada para isso. Leva o Manguita em qualquer cidade do interior, já busca 200, 300 sócios de uma vez. Eu queria fazer uma pergunta ao contrário. A gente falou das vitórias do Manga. E se a gente ficar falando das vitórias do Manga, vai ser 11 da noite e ainda vai ter vitórias para falar. 1966. Foi uma derrota, não foi uma vitória. Em 66, lá na Inglaterra, primeiro jogou o Brasil com a Bulgária, ganhou o Brasil 2-0. 2-0, gol do Garrincha de falta. De Pelé. Um do Garrincha e um do Pelé, foi isso. E veio a segunda partida com a Hungria, mas a Hungria já tinha ganhado a Bulgária. E ali a Hungria ganhou do Brasil 3-1. Ganhou 3-1. E nesse momento, muito problema no camarim, não podia perder. E tinha que jogar com Portugal. Para Portugal tem que jogar para ganhar de 3-0. E o treinador era Fiola, Vicente Fiola. Sim, o treinador do Brasil era o Fiola, campeão de 58. Era verdade que ele dormia? Sim. É verdade que ele dormia no A metade dos jogadores não queria jogar, que está lastimado. Então, Gilmar, que era titular, não jogou. Então me escalaram a mim. Nesse tempo não cambiava arqueiro, era os 11 nada mais. O jogo inteiro, não tinha substituição. Não tinha campo. Então eu fui para a cancha, meio nervoso, não joguei bem contra Portugal e perdemos 3-1. Onde quebraram o Pelé. Bateram. Esse foi o problema todo. Mas havia problema entre os jogadores também? Sim, para cada um, a cara larga, não? Cada um, quando tu perde, a cara são larga e nada quer perder, se enganar. Eu, graças a Deus, eu sou assim mesmo. Eu perdi, joguei mal, reconheci que não tive bem. Mas são coisas o que acontece? E tu tem que levantar a cabeça para a segunda partida. E a gente diz, não, porque vai regressar ao Brasil, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas nós outros temos essa presença no clube. E graças a Deus não passou nada. E segui na seleção brasileira. Tanto é que tu fosse campeão em 67 e em 68 pelo Botafogo. Claro. E fui aí seguindo, trabalhando com o Zagallo, foi treinador. Sim.
como chamou esse capitão que era pescador, era treinador, o Coutinho. Cláudio Coutinho. Sim, tudo isso. E graças a Deus eu mostrei novamente meu trabalho como arqueiro. Falhar é humano. Claro. Entende? E graças a Deus me fui bem. E os clubes me contratavam e dei alegria para todos. A Barcelona de Guayaquil, a Curitiba, a Operário, que era um time de segunda, que subiu para a primeira. E eu mostrei minha qualidade também, entende? E graças a Deus estou com vida ao vivo aqui, não porque a gente... Quantos anos você estás agora, Manga? 81. 81. Sim. E graças a Deus, contente com minha esposa, e levamos a vida assim, entende? E Equador, a Manga, aqui igual, Uruguai também, e todo que eu trabalhei, e tenho um carinho com essa gente. E nós contigo. Tá. Muito obrigado. Professor, tem uma mensagem aqui para o Manga, e elogiando o programa, o João Carlos Silva. Diz aqui, ó, que legal. Programa com excelentes jornalistas, debatedores e com um Manguita fenômeno. Ele está em Araranguá, Santa Catarina, prestigiando e curtindo o programa. Ele está um pouco mais próximo do que nós, professor, do Paraíso, que é a Praia da Lagoa Cortada. Vamos conferir um VT com... Olha, como descrever o que é. Se você cansar da praia, você pode ir para a lagoa. Se você cansar da lagoa, pode ir para a praia. E tudo, você pode comprar o seu terreno, a sua casa em suaves prestações e aproveitar, quem sabe, já nesse verão mesmo. Confira mais. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Professora que está com muito, já pode comprar casa, pode morar lá. São 2 horas e meia de viagem até Porto Alegre. Muita vontade. Pista dupla. Se precisar de um segurança, um vigilante lá da casa, eu me candidato, professor, não tem problema. Aqui, ó, o Anderson Cardoso. Tá lá na Lagoa Cortada, tá dizendo aqui, ó. Tô aqui no Balneário Gaivota. Aqui é um paraíso de fato. Então, se você quer conhecer o paraíso, estão aí os telefones na tela. A gente vai para o intervalo comercial. Na volta a gente vai debater mais. Antes de ir para o intervalo. Diga, professor. Olha, isso não existe. Qual é o programa de televisão que apresenta um comercial de uma praia em Santa Catarina e o espectador está assistindo de lá? Lá em Santa Catarina e interagindo um pouquinho. Não, vamos. Cadeira cativa matando a pau. Interestadual. O Anderson Cardoso está mandando essa mensagem aqui, tá dizendo, ó, Balneário Gaivota manda um abraço pro Manguita Fenômeno. É em Santa Catarina, Manga. Te mandando um abraço. Em todos os lugares. Muito obrigado por essa pergunta. Estou muito contente. Esperamos conhecer você como torcedor internacional. Aqui, ó, o Pedro Barbosa Neto também mandando Manga, melhor goleiro do Brasil. O Adão Pereira, excelente programa. Parabéns, gauchado. O Adão de Schroeder, que também é em Santa Catarina. Já voltamos. Oito e 10, hoje à noite a pedida é o Cachorro Quente do R, o original em frente ao Colégio Rosário. Recusa imitações. Desde 1962, conquistando clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias ou filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer o seu negócio para ter o caminhão novo, já agora no início de 2019.
Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na rodovia BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Telefone está na tela, é o 3034-4000. Respeite os limites de velocidade. Clínica Erectus, disfunção erétil tem nome e tem tratamento. Ligue e marque a sua consulta, 33-336187. Clínica Erectus, melhore a sua qualidade de vida, 33-336187. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133 ou acesse o site fachi.com.br. Rafael Sobis hoje se despediu oficialmente do Cruzeiro, postou uma foto, já chegou em Porto Alegre, diz ele que ainda não acertou com o Internacional. Imagina-se que é uma questão de tempo, ele postou um agradecimento nas redes sociais, mas já fez uma provocação para o Grêmio, professor. Ele posta a foto de agradecimento dele pela passagem no Cruzeiro com um gol que ele marca contra o Grêmio, com Marcelo Groi e Jeromel sentados. É um bom reforço para o Inter, professor? Olha, esse Rafael ou é aquele do Tigres que tanto comemorava quanto no Internacional? Lembra, Menin? Lembra? Mas naquele momento, professor, a gente não pode esquecer, quando o Sobis, na segunda passagem dele pelo Inter, quando ele sai, alguns já o taxavam de ex-jogador, diziam que ele não tinha mais condições, ele saiu magoado e aí comemorava demais. Sempre tem uma razão, sempre tem uma razão. Alguém passou, jogou, foi campeão aqui, nos deu muitas alegrias, perdeu talvez a chance de se tornar um marco na história do Internacional. O Melinho vai lembrar, no primeiro jogo da final em 2006 contra São Paulo, ele faz 2 gols e perde de fazer o terceiro, que era muito mais fácil que os 2 primeiros. E o jogo ficaria 3-0 e seria a Libertadores do Sobis. E aí o São Paulo acaba fazendo 2-1, enfim, vem para cá, o Fernandão faz o gol. Maurício, eu acho o seguinte, é que tu não pode esperar do Sobis, o Sobis que era do Internacional, voltando a jogar hoje. Não é o Sobis de 2006 que vai com toda certeza. Nem agora, o de 2010. Tu não perguntou, mas eu vou responder. Eu não quero Valdívia no Inter. Nenhum dos dois. Não, o Valdívia não tem nem clima. O presidente Marcelo Medeiros até tentou dizer que ele não falou, e nós exibimos ontem aqui, ele falando que o Valdívia não quis jogar a Série B. O presidente tentou desmentir, que ele falou, mas a gente mostrou a prova. Não conseguiu jogar na Arábia. Não conseguiu jogar no Atlético. Não conseguiu jogar no São Paulo. Mas é uma boa moeda de troca que o Inter tem agora. Ótimo. Agora o Rafael... Quem é que vai querer? Agora, São José? O Rafael Sobis, reserva do Cruzeiro. Quando que o Sobis jogou esse ano no Cruzeiro? O ano que passou? Quando que ele entrou no Cruzeiro? Ele jogou, a gente trouxe os números ontem, professor, acho que ele jogou 34, 35 jogos, mas em minutagem daria em torno de 18 partidas, porque ele entrava sempre no segundo tempo. Então, ele foi titular em quantos? Foram poucos. Sabe? Ele é reserva no Cruzeiro. Olha, foi um grande jogador. Foi. Mas tu não queres ele no Inter? Claro que não. Eu quero. Para jogar onde? Eu quero. Para ser reserva. Sei. Tu está dizendo. Não, mas vai tirar o Nico Lopes do time? Mas se o Rossi jogou no Inter, tu não quer que o Sobis jogue? Não. O engano não justifica outro. A minha calvície não dá cabelo para ninguém. O Fabiano jogou no Internacional, que Deus me livre. Deus me livre. E jogou o Fabiano. Mas o Inter quer que ele fique, professor. Quer... Bom, mas o Inter... A gente ontem estava falando que o Inter estava disposto a pagar 2 milhões de reais para ter o Fabiano. Mas o Inter erra. Isso é as coisas que a gente não entende no futebol. O Inter erra. Pode. Mas é o único lateral defensivo que o Inter tem no elenco? Não, o Inter não tem. O Fabiano não está no Inter. Mas o Inter quer. Mas então, se quer alguém... O Felipe Mattioni, que jogou no Grêmio, que jogou na Europa... Tá aqui no Juventude, que acabou de cair para a Série C. Se é para ser reserva do Zeca, busca o Felipe. O Zeca vai ser lateral esquerdo. O Odair disse aqui no programa que não vai ser. Que a ideia é usar ele na direita. Que vai, tanto que o Inter não quis liberar o Wendel para o Corinthians.
porque a ideia do Odair é usá-lo na direita. Já que o assunto é internacional, vamos conferir um trechinho da apresentação do Neilton, reforço colorado que veio do Vitória da Bahia. O Inter é um clube gigantesco que temos no Brasil hoje. O projeto que apresentou, os campeonatos que vão disputar, o grupo que tem, que mostrou aí, brigou por título aí no Campeonato Brasileiro. Então acho que esse foi um dos motivos. A vontade também que eu tinha de vestir a camisa do Internacional. Jogar contra o Inter aqui no Beira-Rio sempre foi difícil e hoje tô usando isso a meu favor também. Então acho que essa foi o motivo da minha escolha. Qual o melhor Neilton? O jogador centralizado ou o atleta que cai pelos flancos? Eu acho que eu tenho a facilidade de jogar dos dois jeitos. Eu surgi no Santos jogando pelas pontas. No Vitória agora fui utilizado por dentro. Fiz bons jogos no Botafogo, onde eu tive uma grande sequência também, foi jogando pelos lados. E onde eu fiz uma boa temporada e ano passado jogando por dentro. Então acho que eu estou à disposição do treinador ali para jogar entre as pontas, por dentro, que é os dois lugares que eu gosto de jogar. O Odair já disse hoje, em uma entrevista à TV Inter, que o Neilton vai treinar tanto pelo lado quanto centralizado para estar à disposição nas duas funções do Internacional. Muito boa a contratação. Muito boa. Depois do intervalo a gente fala um pouco mais sobre o Neilton e também sobre o Renato, que vai fazer amanhã uma cirurgia para corrigir uma arritmia cardíaca. Segundo o departamento médico do Grêmio, essa entrevista seria no ano passado, no final do ano passado, mas como ele estava gripado, não podia passar por esse procedimento e por isso realiza o procedimento amanhã a partir das 7 da manhã. Já voltamos. Oito e 20, professor Enio. O senhor tem a ficha para falar sobre o Neilton e também tem um pedido para falar sobre o vestibular da URGS que está chegando. Acho que o Neilton é uma boa opção, Saiu um jogador bem fraco, que é o Ross. Eu acho que vamos ver, vamos esperar o que vai sair disso aí. Mas é que domingo começa o vestibular da URGS, o nosso maior vestibular, da melhor universidade pública do Brasil, sublinhado, a melhor universidade federal do Brasil pelo 7º ano consecutivo, e depois não quero que a gente seja exibido. Começa o nosso vestibular e eu queria aproveitar a audiência do Cadeira Cativa para pedir, por favor, pai, mãe, vó, tio, deixa a gurizada fazer a prova, deixa eles descansados. Não é hora de dar conselho. É hora de pressionar, né? Não é hora de dar. Eu sei que estão ansiosos. Eu fiz uma postagem no Face pedindo isso, dizendo, pessoal, deixa. E teve muitos comentários. E um comentário de uma mãe foi maravilhoso. Ela disse, eu sei que tem que deixar, mas a gente fica tão ansiosa, devia ter um grupo de apoio para pais. É isso. Boa sorte a todos, tranquilidade. O Unificado já deu a aula, agora é aproveitar. CIA é a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra grande variedade de louças e metais Deca. Compre de quem tem mais de 23 anos de experiência. Mas não esqueça, é CIA com S. Ligue e faça o seu orçamento pelo 3375-3800. Reforça o pedido, cachorro quente do R. Hoje está aberto até a meia-noite, hein? Em frente ao Colégio Rosário. Atendimento é o diferencial, assim como o molho. É inigualável. Das 11 da manhã à meia-noite não tem franquias ou filiais. Cachorro quente do R. A tradição é aqui de Porto Alegre. O cachorro mais tradicional da cidade. Esqueci de falar na festa. Quarta-feira termina o vestibular. E aí tem uma grande festa. Quarta, às 4 da tarde, ali no campus da saúde da URGS, entre o Planetário e o Hospital de Clínicas. A super festa do Acabou o Vestibular,
Porque não tem listão, não tem nada. É festa mesmo, é festa Agora vamos comemorar. E quem sair no listão, especialmente quem é do interior ou de fora do estado, passa lá na Central de Imóveis, que tem mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa e atende há muitos anos este público, mas não apenas este público. Tem mais de 15 mil clientes a Central de Imóveis. Você pode encontrar a solução ideal para você. Acesse e confira ofertas em centraldeimoveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém, aluguéis, condomínios, vendas. José do Patrocínio 381 e 385. FAC Materiais de Construção, aqui em Canoas, seu Wilson, manda em tudo. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133, fac.com.br. Algumas mensagens aqui, ó, professor, mas uma em especial. O José Carlos de Abreu é de Lavras, interior de Minas, mas agora está em São Paulo acompanhando a Copa São Paulo. E diz aqui, ó, sempre fui fã deste ícone do futebol mundial e estou assistindo essa entrevista marcante. Parabéns. O Brasil inteiro te mandando mensagens, Manguito. Muito obrigado, muito obrigado. Tu vê que são duas... Como a gente, como colorado, e agora estou falando como colorado, mas valeria para um gremista, mas nesse momento como colorado, a gente pode viver momentos. O Internacional teve essa tristeza de ver a sua direção anterior sendo investigada pelo Ministério Público. Manchando, né? Manchando o nome do Internacional. Mas que bom que o Internacional é tão grande, que é pioneiro em trazer o Ministério Público para que realmente seja investigado. E hoje nós temos aqui um dos símbolos da era dourada da década de 70. O grande Manga, sabe? Só quem viveu, e aí vocês dois que são menorzinhos, não é pro bico de vocês. É só quem esteve lá na arquibancada do Beira-Rio. O Melinho não cozinha na primeira fervura, professor. Não, mas ele ainda não estava. Em 75 ele ainda não estava. Quem viu o Manga segurar o chute do Nelinho, e agora eu fiquei sabendo, ele contando que tirou o gesso meia hora antes do jogo. Sabe? Isso também é o Internacional. Esse é o Internacional de verdade. Aqui, ó, o programa está muito bom, sempre que posso assisto. Roberto Fonseca, de Colorado, de Porto Alegre, mandando um abraço para o Manguita. Também o espectador do final 1832. Mande um abraço para o Manga, o mito. Talvez esse seja o verdadeiro, né? O mito. Esse é mito. Aqui, ó, o César do Maitá. Boa noite a todos. O programa está iluminado com a presença de convidados galácticos. É especial para ti, Manguita. Muito contente, porque sempre a Manga é uma figura muito conhecida, mundial, não? E é um carinho muito grande do torcedor colorado por ti. De todo lado tem colorado. Eu acho um agradecimento muito bonito. E estamos aqui presentes, não ao vivo, essa gente do Colorado e Manga novamente aqui. É uma alegria, né? Presidente Marcelo Medeiros, está caindo de maduro. Tem que trazer o homem. Tem que trazer o Manguito. O Manguito tem que morar em Porto Alegre, tem que fazer essas viagens com o Internacional. Como outros grandes jogadores estão fazendo. E Arley, por exemplo, Índio. E outros tantos fazem essas caravanas. Manguita, obrigado pela presença aqui no programa. Eu agradeço essa oportunidade que tem aqui. Apresento a minha esposa, Cecília, e os convidados que estão presentes aqui comigo. Um agradecimento muito grande. Esperamos outra oportunidade, se Deus queira. Aí um Deus que está mirando, e é uma oportunidade de voltar a Manga por cá novamente, e estamos aqui presentes. Muito obrigado. Grande Manguita, obrigado professor, obrigado Melinho. Desejar toda a sorte para o Renato, que vai passar por esse procedimento amanhã. Procedimento cirúrgico simples, em uma semana ele deve retornar aos comandos dos trabalhos no CT Luiz Carvalho. Segunda-feira tem mais, bom final de semana.